Temos lá em Atos 27:15, quando o navio onde Paulo estava se encontrava dominado por um vento muito forte. O texto diz que, sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixávamos levar. Fero. Então quer dizer, estava forte. O vento estava forte, certo? O mar ali estava forte. Então não havia nada que eles pudessem fazer. Então eles se renderam àquele vento e o vento os conduzia. Então essa mesma palavra aí, levar, que é conduzir, certo? É usado também para aqueles homens de Deus que eram conduzidos pelo Espírito Santo para assim escreverem a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. A força do vento que levava o navio de Paulo para onde ele queria representava a força da inspiração do Espírito Santo, que conduzia os autores da Escritura na direção que ele desejasse, para garantir a sua autenticidade e inerrância. Então, o Espírito Santo que os conduzia. Agora, lembrando, eles não eram possuídos, não perdiam a memória. Eles não ficavam adormecidos, não. O Espírito Santo os conduzia, mas segundo as suas faculdades mentais, respeitando as suas habilidades individuais. Tá certo? Louvado seja Deus. A inspiração no Velho Testamento. Vamos lá. Davi sabia, vamos lá. Alguns servos de Deus no Velho Testamento já tinham consciência total da inspiração do Espírito Santo. Olha só, Davi já tinha esse entendimento. Davi era um desses que percebeu que a influência divina era muito mais do que um acaso. Certo? Não era acaso o que acontecia, a experiência que Davi teve. Ele percebeu que não era por acaso, mas que o Espírito Santo o conduzia. Ele tanto sabia que disse: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. 2 Samuel 23, 2 e 3. Então Davi ele percebe, e ele disse que o Espírito Santo falava por ele. Certo? E Davi tinha consciência, não perdeu a sua consciência, mas o Espírito Santo o conduzia. Então ele percebeu isso. Davi fez determinadas declarações que hoje sabemos pertencerem ao próprio Messias. Nós tivemos ali salmos que foram messiânicos, chamados de salmos messiânicos, como o Salmo 22, certo? Se referindo ao Senhor Jesus. Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos lá em Marcos 15, 34 essa referência, tá certo? Em Salmos 24, 7 ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então aqui as entradas eternas, né, portais, né, outras traduções vai traduzir portais. Aqui são os querubins, as vossas cabeças, né, falando dos querubins. Os querubins que fazem a função de guarda, a função de portal, né, para tanto que lá em Gênesis foram colocados como guardiões da árvore da vida, para que o homem não adentrasse, tivesse acesso. Nós vemos os querubins no trono de Deus, na visão de Isaías, no Apocalipse. Nós vemos que os querubins são as rodas do trono de Deus, né? Estão ali junto às rodas do trono de Deus, melhor dizendo, certo? Então aqui nós vemos a entrada triunfal de Jesus, quando ele vence, que ele retorna. E aí os querubins sabiam da existência do Deus que estava no trono, né? E aí ele chega, Jesus chega naquele momento ali. Isso aqui ainda vai estudar lá mais para frente, quando a gente estiver estudando Cristologia, mas vou adiantar um pouquinho. Então eles chegam ali, Jesus chega ali, melhor dizendo, e aqueles querubins não sabem quem eles são. Aí vem a ordem, quem ele era, né? Aí vem a ordem: levantai as vossas cabeças, porque se soubesse quem era, né, eles tinham aberto logo para ele entrar, mas não sabiam quem ele era. Para que, se você voltar um pouco esses versículos aí, vai dizer, voltar um pouco não, no próximo versículo vai dizer: quem é o Rei da Glória? Eles perguntam isso 3 vezes, os querubins. Quem é? Eles não sabiam quem era. Por quê? Porque eles tinham a percepção de que havia alguém sentado no trono. Havia um trono, e lá havia um ser, um ancião de dias sentado sobre aquele trono. E aí Jesus chega e quer entrar. E ele diz: mas quem é o Rei da Glória? Como assim? Como quem diz assim? Como assim? Que história é essa? O Senhor não está no trono? Quem é ele? Então, eles não sabiam. Aí eles perguntam 3 vezes. Aí diz: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, se referindo a Jesus. Nós temos aqui esse salmo, que ele é um salmo messiânico também, tá certo? Mateus confirma Oséias. Nós vemos aí Mateus confirmou a inspiração do Espírito Santo sobre a vida do profeta Oséias, o qual profetizou com precisão a volta de Jesus do Egito, depois da morte de Herodes. Oséias 2.1 diz o seguinte: o que fala Oséias 2.1?
Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Aí nós vimos em Mateus 2,15, confirmando a inspiração do livro de Oséias. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor, da parte do Senhor, pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Somente por uma inspiração unilateral, Oséias poderia ter dito algo tão único, com tanta precisão, cerca de 750 anos antes do evento. Como Oséias sabia? Né? Por inspiração. Mateus confirmando aí, dizendo que Oséias falou da parte do Senhor, certo? Louvado seja Deus por isso. Jesus vaticinou também. A maior de todas as provas da inspiração do Espírito Santo no Velho Testamento está nas muitas citações veterotestamentárias do próprio Senhor Jesus. Vétero é antigo, certo? Durante o seu ministério, Jesus fez uso de várias situações e passagens do Velho Testamento para confirmar a autenticidade do seu ensino e até mesmo o seu próprio ministério. Vejamos algumas delas. Então, Jesus vaticina citações do Antigo Testamento, certo? Mateus 8,4 vai dizer, disse-lhe então Jesus, olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Então, ó, bem aqui ele já vaticina algo lá do Antigo Testamento que foi determinado por Moisés. Marcos 7,10, pois Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mateus 12,39, mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão do profeta Jonas. Mateus 24,37, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas 17,28, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam.